Fala pessoal, começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast. E antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado para vocês. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel: oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para a Maré Shopping. Quero mandar um abraço pro meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E quero agradecer a Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para falarmos sobre o tema de hoje, Inlida, gestão na pecuária de corte, recebo aqui Gabriela Ribeiro, engenheira agrônoma e mestre em administração de empresas, cofundadora e sócia da Inlida. Atua há mais de 15 anos no setor de economia agrícola, com experiência na área de custos de produção e mercado de bovinos. Gabriela, seja bem-vinda ao Ruralmente Podcast. Obrigada, agradeço o convite. Vamos lá, então, para a gente começar, antes da gente falar da Inlida, né? Conta pra gente a história de vida e carreira, como tudo começou até os dias de hoje. Então, eu sou engenheira agrônoma de formação, meu pai também é agrônomo, né? E fui fazer agronomia em Piracicaba. Meu avô também é produtor rural, produtor de café, de pecuária ali da região de Fartura. E comecei a tomar gosto acompanhando eles, indo na fazenda, no sítio. E no final da carreira eu fui trabalhar no CPEA, com custo de produção. E essa parte de pecuária acabou me tomando boa parte da profissão, do estudo e trabalhando na parte de mercado e custo de produção. É isso aí. É nesse caminho todo que surgiu a Inlida, né? Exatamente. Como é que foi? A gente estava assessorando um produtor em Fartura, um produtor de leite. Na parte de custo de produção mesmo, a gente ajudava ele a calcular os custos. E a gente viu que para conseguir ter mais assertividade, precisava também saber os indicadores técnicos, quantos animais ele vendia, para atrelar essas informações ao custo de produção também.
E ele tinha tudo isso em papel. Então, era um caderno de nascimentos, um caderno para reprodução, e quando a gente precisava procurar alguma informação, era aquele trabalho para procurar em vários cadernos. E daí a gente falou, tem que ter um jeito, alguma tecnologia mais simples para a gente conseguir pegar essas informações de uma forma mais ágil, né, e mais fácil. E a gente foi pesquisar um sistema para ele, que fosse simples e que não tivesse um custo muito alto. Quando a gente começou a pesquisar se achava algum sistema nesse sentido, a gente não achou. E falou, é a chance agora que a gente tem, né, de fazer um pra gente, um interessante, que se adaptasse bem ao trabalho que a gente estava esperando com ele. Então a gente começou a fazer um protótipo e pela Exalc-Tech, que é a incubadora dentro da Exalc, ela nos aproximou do Bernard Kipp, que é um investidor de empresas. Ele também é produtor rural, pecuarista, ali da região de Itaberá. E ele também tinha essa vontade de fazer um sistema que ele pudesse utilizar na propriedade dele, que é a Fazenda Cachoeira. E daí juntou as duas vontades, o recurso que ele investiu, e conseguimos lançar a primeira versão do Enlida, que é essa que está atualmente no ar. E hoje em dia, né, é gratuito, né, o produtor não tem custo para utilizar essa plataforma, e de forma bem simples, bem fácil. Não, e uma coisa importante que você falou aí é que o sistema ele é feito por quem conhece o campo, né? Você enxergou ali uma dor, né, e trouxe uma solução. Agora, por minha conta e risco aqui eu vou falar, né? Pelas minhas experiências que eu tenho, muitas vezes os sistemas são feitos por pessoas que não conhecem o campo, né? Então, aí chega um sistema de difícil, vamos falar assim, o vaqueiro lá, o campeiro tem dificuldade para operar e aí o sistema não vinga, né? E é isso que você acabou de falar. É de uma linguagem simples e fácil, né? Exatamente. A gente desenvolveu dentro da fazenda. Então, a gente desenhou o escopo principal, ia lá e validava exatamente com os vaqueiros. E aí tá fácil, deu para entender, tá dando para enxergar, por exemplo, você tá no campo, a luz é adequada, o tamanho da letra. Então, conforme eles foram falando pra gente, ajusta isso, ajusta aquilo, essa informação é interessante. Então, a gente foi desenvolvendo exatamente junto com eles dentro da fazenda para chegar para que os vaqueiros conseguissem ajudar também nessa coleta de informação, né? Porque a gente sabe que mão de obra no campo é muito complicada. Mão de obra em geral, né? No campo ainda mais. Então, quando você tem essa proatividade, essas pessoas todos, né, ajudando, uma coisa interessante é que eles se sentem motivados também, porque eles fazem parte, né, daquilo. E também é uma ajuda muito grande. Aquela informação não chega perdida para o escritório, né? Então, não chega com erro de ortografia, que é um problema bem comum, ou alguém vai olhar um número, é uma letra, é outra, é um 8, é um 6, é um 9, então essas coisas já vão facilitando no dia a dia. Então, foi feito exatamente junto com eles para que o sistema fosse de linguagem fácil. Eu vou até aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Tatu, nosso campeiro lá, que o 2 dele parece o 7. A gente já brigou muito por causa disso aí já. Tatu, achei a solução pra nós, viu? Gabriela, além da facilidade de operar o sistema, o que diferencia a Enlida de outros sistemas de gestão? Basicamente é a gratuidade, né? Que ele não tem custo pro produtor. Então, qualquer um pode entrar nas lojas de aplicativo, tanto do iOS quanto do Android, baixar, Google Play, Apple Store, baixar e utilizar. Ele também consegue utilizar pelo computador, então tem o site que ele pode entrar com as informações, lá tem alguns gráficos, alguns relatórios em Excel que ele consegue baixar todas as informações que ele tem. Então, ele não precisa pedir para ninguém para solicitar os dados dele, a qualquer hora, a qualquer momento ele pode baixar as informações que ele entrou lá no sistema, fazer um backup. E eu acho que o principal é isso, né? A gente não queria que o custo fosse uma barreira para a adoção da tecnologia, porque a adoção da tecnologia em si já pode ser um empecilho, né? A dificuldade de utilizar o sistema, a facilidade ali no dia a dia. Então, a gente não queria que o custo fosse mais um. A gente sabe que as margens são sempre, muitas vezes são apertadas para os produtores. Então,
a facilidade, o custo é o principal ponto. E daí a gente ajuda o produtor de outras formas, né? Presta serviço para a realização dos inventários dos animais, como coletar essa informação, como entrar com essa informação no sistema, acompanhando, gerenciando essas informações, com treinamentos também, para entender como esse dado pode gerar informação para ele, porque o teu dado num momento não serve para nada, se você não utilizar ela para tomar alguma decisão, né? É igual você falou, é o caderno lá, né? Tem um caderno para custom, para produção, e você tem que compilar aquilo e transformar em informação, né? Exatamente. E uma coisa interessante também do sistema é que ele foi feito como pensando na ficha, na caderneta do vaqueiro. Então ele tem sempre lá no bolsinho uma caderneta que ele vai lá e anota as informações, né? Então a gente pensou em formato de ficha mesmo, que ele consegue anotar aquelas informações, não precisa ficar passando páginas e tudo mais. É só numa página, tem todas as informações, ele preenche com qual ele tem, qual informação ele tem, pode complementar depois. Então essa facilidade também para ser uma coisa mais próxima do dia a dia dele. E o sistema, você estava dizendo, ele é voltado tanto para corte quanto para leite? As funcionalidades que ele tem hoje. O produtor pode entrar com o rebanho, os animais, saber o histórico daqueles animais, quais as crias que aquele animal teve, a parte reprodutiva também, quais foram as inseminações, monta natural, então ele anota ali quais são as informações que ele teve em relação à reprodução. Sanidade também, qual o manejo sanitário que ele fez. Então ele consegue entrar com todas as informações e mais a parte de pastagem. Então ele consegue entrar com todas as informações para acompanhar o dia a dia, o manejo mesmo. As informações são importantes na lida dele do dia a dia. Muito legal. E hoje, quantos usuários estão utilizando o sistema de vocês hoje? A gente lançou a plataforma liberou ela, né, em 2021. Para as duas, tanto o iOS quanto o Android, e desde então a gente conta com mais de 30 mil usuários cadastrados na plataforma nesse período todo. A gente tem usuários no Brasil inteiro, não tem um estado que a gente não tenha usuário cadastrado. Toda a manutenção, o suporte desses usuários é feito online, então eles no próprio aplicativo tem um Fale Conosco, ele clica lá, já vai direto pro nosso WhatsApp. Então se ele tem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, ele consegue pelo WhatsApp entrar em contato com a equipe, e a gente está lá 24 horas para suportar ele de fim de semana, à noite. Então quando ele tem alguma dificuldade, ele consegue entrar em contato com a gente. Então conversa com o pessoal do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo do Nordeste, a gente tem muitos usuários no Nordeste também, e ele consegue entrar em informações tanto para todos esses itens, né, mas a parte de pesagem também. Então qualquer produtor que queira controlar tanto o inventário ou a reprodução e sanidade, ele consegue entrar com essas informações. Legal. E você tem observado que o produtor ele tem se tecnificado cada vez mais, né? Sim. O pessoal os pecuaristas têm procurado muito, pelo menos alguma forma de começar a utilizar algum tipo de tecnologia, né? Por mais que muitos deles tenham dificuldades, alguns têm facilidade, entra com as informações lá e não precisa praticamente de ajuda nenhuma. Outros têm um pouco mais de dificuldade, mas todos têm procurado, porque eles entendem que hoje, se não acompanhar a produtividade ali em cima, realmente ele vai acabar saindo da atividade, né? Então tem que intensificar. É o que você falou, né? As margens estão cada vez mais apertadas, né? Então, exatamente. Isso em todas as áreas, inclusive do agro. Exatamente. Né? Que já foi um oceano azul, hoje está um negócio meio, né? Então, quem não fizer a gestão do negócio não vai ter bons resultados, né? A mão de obra é uma coisa que acaba dificultando muito. Se você não acompanhar ali, ou tiver alguém para ajudar a coletar essas informações e tudo mais, é um gargalo bem importante e acaba impactando diretamente nos custos. É isso aí. Falando em gargalo, quais são os principais gargalos na gestão da pecuária de corte que o Enlida ajuda a resolver? Eu acho que as principais ali é realmente ele ter uma informação básica, que é a ficha do animal. Então, com a ficha do animal, ele
tem facilidade para procurar informação. Ele não... Porque se ele tem só anotado no caderno, para ele voltar para o escritório ou voltar para um local e depois pesquisar a informação, ele acaba perdendo muito tempo e acaba não utilizando esse dado, né? Então, o sistema ele é importante para essa facilidade, essa flexibilidade de procurar informação no campo. Como o sistema funciona offline, então ele não precisa de internet para funcionar, ele consegue procurar a informação daquele animal no campo. Então ele está em cima do cavalo rodando pasto. Eu vi um animal, eu queria ver de quem que ele é filho ou a mãe desse animal. Então ele consegue procurar ali aquela informação de uma forma muito simples e consegue tomar a decisão naquele momento. Tem um caso interessante de dos nossos usuários que é lá a Fazenda Cachoeira, que ele estava vendendo uns animais e ele precisava indicar qual que era o melhor animal ali, pensando no material genético, né? Então, no campo, o vaqueiro foi lá, pesquisou os animais, viu quem eram os pais daqueles animais e conseguiu indicar para aquele cliente dele que foi comprar um tourinho o melhor perfil de animal para aquele cliente que estava buscando um tourinho específico, né? Então, essa agilidade, essa facilidade de busca de informação é muito importante no dia a dia, né, para tomada de decisão. É exatamente isso, né, que era até a minha próxima pergunta, né, qual que é a importância da gestão dos dados para transformar em informação, né, para a gente reforçar isso, né, que é o que eu falo bastante aqui nos programas, né, o que mais você tem observado nisso? Tem um outro usuário nosso que é bem interessante no Pantanal, que ele está usando a informação que ele entra no sistema para ver quais são as melhores matrizes pensando na desmama. Então, se ele tem lá quais são os animais, ele já tem a pesagem daqueles animais, ele consegue ver no histórico daquela matriz se ela está produzindo um bezerro de qualidade. Então, ele está vendo em relação daquela matriz, ele está desmamando bezerros com que peso? Então, ele consegue acompanhar. Então, ela já está diminuindo o peso daqueles bezerros. Acho que talvez seja na hora de eu descartar essas matrizes. Então, com a informação que ele entra, ele já consegue tomar a decisão de um descarte de animal, de uma venda de um animal. Ele quer saber também, ele consegue ver também, né, no material genético de um sêmen. Tá vindo mais fêmea ou macho? Eu gostaria de mais fêmea ou mais macho daquele material genético? Tá de acordo. Ou o material os bezerros daquele touro estão desmamando mais pesados, mais leves? Não, então aquele touro talvez não seja tão interessante para minha propriedade. Ou, nossa, aquele sêmen que eu utilizei deu animais, desmamou animal pesado. Será que não tem mais sêmen daquele animal? Não posso utilizar? Então, essas informações ali, ele consegue tendo ela em mãos, ele consegue tomar uma decisão muito mais inteligente na escolha de compra de produto, compra de insumo, e daí você consegue, aproveitando um período que a gente tem agora de retomada de preços, ele consegue entregar um animal, ele consegue vender um animal mais pesado, desmamar talvez um animal um pouco mais cedo, ou né, escolher um animal mais adequado para vender naquele momento. Então, são essas informações, esses dados, né, que geram informação realmente para ele tomar uma decisão mais assertiva. Ou seja, o pecuarista ele tem que primeiro, antes de tudo, olhar para dentro da porteira, né? Então, assim, o sucesso da atividade não se resume em comprar muito bem os animais ou os insumos e vender muito bem esses animais, né, que são fatores exógenos. A gente tem que olhar para dentro. Exatamente. Né, que são nos pormenores que a gente tem os impactos econômicos ali, né, que define o sucesso ou o insucesso da atividade, né? Exatamente. Pensando na pecuária, o produtor é um tomador de preço, né, na venda do boi, na venda do bezerro. Então, é uma coisa que ele não controla. O que ele controla é o custo e a produtividade. Então, para controlar a produtividade, ele tem que saber os indicadores zootécnicos, como que está a minha mortalidade, estou numa mortalidade alta, uma mortalidade baixa, o que aconteceu para ter tido nesse ano uma mortalidade dessa forma, ou da desmama dos animais, estou conseguindo emprenhar minhas novilhas, com que idade.
Estou conseguindo atingir uma precocidade interessante para essas novilhas. Então, todos esses indicadores, se ele não tem anotado, ele não consegue consultar de uma forma fácil, né? Aquela informação, aquele dado não serve. Né? Então, não adianta ele não ter aquilo. Então, ele precisa ter e analisar essa informação. Porque ali vai fazer diferença para ele na hora de vender um animal. Vou vender um bezerro por quilo, né? Vou vender a arroba do boi. Se eu consigo um peso a mais, com o mesmo custo, é um ganho muito interessante. É isso aí. Aí ele entendendo o negócio dele, ele passa a entender também o mercado. Exatamente. Que é aí que entra o que está, né, mais uma vez aí em pauta, que é o ciclo da pecuária ou o ciclo pecuário. Exatamente. Né? Só para a gente contextualizar o pessoal que está acompanhando a gente, o que de fato é o ciclo pecuário? O ciclo pecuário nada mais é que a oferta e a demanda de animais, né? A gente veio num período de queda nos preços, por uma oferta maior de animais, e em razão dos recordes de abate de fêmeas, agora a gente está começando a inverter esse momento. Então, os preços começam a aumentar. Agora, a gente nota no final do ano passado, começo desse ano, um aumento, uma retomada nos preços, exatamente por causa da oferta de animais. Não saiu ainda o abate trimestral, do último trimestre do ano, mas 2024 demonstrou que foram recordes de abate, né, principalmente de fêmeas, e isso vai impactar na oferta de animais nos próximos anos, né? Nos próximos 2 anos a gente vai observar essa dificuldade pela redução das fêmeas em produção. Então, agora é o momento, principalmente do criador, de prestar atenção, né, nessa fase, que se ele consegue controlar as informações que ele tem de produtividade, consegue desmamar um bezerro mais pesado, ele consegue reduzir a mortalidade, e isso vai impactar né, de forma significativa na rentabilidade dele nos próximos anos. Eu estava lendo alguns artigos por aí, né, que o pessoal tenta, né, cravar, mas eu estava vendo que já esse ano 24 foi um recorde de abate, né? Exatamente. Estão falando mais de 38 milhões de cabeças abatidas, né, e o número de fêmeas aumentou em torno de 13% se comparado ao ano passado. Então, realmente é o que a gente está vivendo. E você está dizendo aí que é o momento, então, do produtor da cria. Exatamente. Porque esse animal que a gente tá criando agora esse ano vai ser o animal abatido daqui 1 ano e meio, 2 anos, né? Estão dizendo que 26 vai ser o momento que a arroba vai estourar, né? Vamos dizer assim. Né? É duro prever, né? Porque também depende muito da demanda por esses animais, né? Mas, no geral, com a oferta baixa e com tantas matrizes abatidas, realmente o plantel acabou diminuindo. E isso vai impactar realmente na produção dos bezerros nos próximos anos. E isso diretamente vai interferir nos preços, né? Então, é um momento interessante para o criador para prestar atenção e aproveitar esse momento para controlar suas informações, para ter essas informações anotadas e conseguir vender melhor o seu animal. Bom, é aquele negócio que eu sempre falo, que compra-se na baixa e vende-se na alta, né? Que a gente vê muitos pecuaristas tomando ali posições contrárias ao que deveria tomar, né? Então a gente vê muita gente entrando na atividade também no momento que não é mais indicado de entrar, por exemplo, na cria. Você estava dizendo aí, o animal que está sendo inseminado hoje, ele vai ser comercializado no próximo ano e vendido vai ser confinado, né, terminado em 2026. Então a gente está falando aí de um prazo de 2 anos para frente. O que você acha? Realmente, esse período, né, ele não é curto e tem que olhar no médio e longo prazo. É muito difícil um produtor entrar nessa atividade que tem tantos detalhes, ainda mais da cria, que tem tanto fator genético envolvido, o manejo, ele é
mais difícil também, porque é aquele dia a dia ali, os animais que nascem, aquele cuidado tanto com a vaca quanto com o bezerro. Então, realmente é uma atividade que é muito delicada por tantos fatores que acabam interferindo ali. É uma indústria a céu aberto, então é parte de clima, de preço, são muitos fatores que interferem. Realmente é uma atividade difícil, né? Bom, você falou sobre o ciclo pecuário, o momento que a gente está vivendo agora, e vamos falar do futuro. Quais são as perspectivas para os próximos anos? Estão dizendo aí @R$400. O que você acha? Tanto a questão do ciclo pecuário é interessante, porque ele é interessante encarar como oferta e demanda mesmo de animais, né? Só que também a questão dos preços, no caso do abate, tem muito com a demanda pela carne, né? Então, isso vai muito depender de como vai estar a economia, se a população vai estar com dinheiro, né, para comprar o animal a esse preço, né? Para eu ter uma arroba R$400, quanto vai estar a minha picanha, quanto vai estar as minhas peças de carne, né? A população vai ter condição de pagar a carne com uma arroba de R$400? Essa é a pergunta que tem que se fazer para saber se realmente a arroba tem condição de chegar nesse valor. E também a questão da exportação, né? Como vai estar a minha taxa de câmbio? A taxa de câmbio vai estar favorável para exportação? A China vai estar comprando? Vai continuar comprando? Eu vou ter novos mercados? Eu vou ter o Sudeste Asiático comprando? Então, como vai ficar com a questão agora dos Estados Unidos, Argentina? Então, são muitos fatores que é difícil a gente conseguir prever, mas tem que se observar a exportação, o mercado interno, concorrentes, como que vai estar cada um, para saber se chegaria nesse valor ou não. Mas tem que ver as perspectivas para a economia de todos desses países nos próximos anos. E que é um negócio perigoso, né? Você fala na arroba R$400, 350, porque assim, é uma fase, a gente olhando para o pecuarista, é uma fase que ele vai ganhar o dinheiro, né? No primeiro momento, ele vai rentabilizar. Mas no segundo momento, a gente pensar numa soja, por exemplo, a gente viu aí 2 anos atrás a soja R$200 a saca, né? Então, no ano seguinte, o valor da venda da saca caiu para R$120, R$130, mas os custos permaneceram, né? Então a gente tinha a ureia a R$6.000 a tonelada, hoje vende-se a R$2.300, R$2.500, um glifosato, pagava-se R$98 o litro, hoje paga-se R$17, R$20, né? Então esse é um risco que o pecuarista corre, né? Acaba não sendo saudável, né? Exatamente. O que ele consegue controlar, né? Aí é a pergunta que a gente faz. Ele está conseguindo controlar a produção, os indicadores, a produtividade dele? Ele não consegue melhorar os indicadores para produzir com mais assertividade, com mais qualidade, com uma maior quantidade? Isso ele consegue controlar, né? Isso ele consegue acompanhar e controlar as informações do mercado. É o que a gente falou no começo. Ele não tem como controlar. Então, ele só pode esperar, né? Esperar que o preço chegue ou esperar que o mercado vá consumir essa carne nesse valor. Mas e a tarefa de casa dele de acompanhar o que ele consegue controlar, ele está fazendo, né? Então, acho que o produtor precisa ficar mais atento ao que ele consegue, o que está na mão dele, né? Que é o dia a dia da fazenda, do que até nos preços, que é o mercado que controla, né? Bom, falando em economia, a gente lembra de Adam Smith, no século XVIII, ele falava sobre a lei da oferta e demanda, né? Mas ainda em economia, além da oferta e demanda, o ciclo pecuário, ele é ditado também pelo governo? Existe alguma maneira que o governo interfere no valor da arroba, por exemplo? A única forma é com a taxa de câmbio, né? Porque a taxa de câmbio vai interferir na exportação. Então, se está uma taxa de câmbio... o real está desvalorizado, então o país vai conseguir exportar mais e, lógico, a oferta, né, de animal vai ser necessária uma oferta maior de animal para conseguir atender essa exportação. Então, o governo acaba interferindo mais nesse sentido, de
ou até mesmo como está a economia do país, né? Se a economia do país vai bem, a população consegue consumir uma carne de primeira, uma qualidade maior, tem troca, né? Ele não vai consumir um frango e vai consumir uma carne bovina, ele vai trocar, né, a carne por uma carne melhor. Então, o governo consegue interferir dessas formas, né? Proporcionando para a população poder aquisitivo para comprar, ou se de alguma forma está interferindo no dólar, se o real está desfavorável, o país consegue exportar mais. Então, é mais nesse sentido que o governo consegue interferir. É isso aí, mas o que a gente falou, nós pecuaristas temos que olhar para dentro da porteira, né? E falando em produtividade, a E-Solo tem um recado pra gente. Você sabia que o sucesso da sua produção começa no solo? O solo é a base de tudo e cuidar bem dele é essencial para garantir uma colheita abundante e lucrativa. Um manejo eficiente e inteligente é a base para colheitas de sucesso. Com as técnicas certas, você pode maximizar o potencial do seu solo e obter resultados incríveis. A E-Solo traz soluções que transformam desafios em oportunidades. Com nossa consultoria personalizada, você pode monitorar e melhorar a saúde do seu solo, garantindo um futuro mais próspero para a sua produção. Chega de contar com a sorte. A agricultura moderna não pode depender apenas do acaso. Resultados incríveis vêm da estratégia certa. Planejamento e tecnologia são essenciais para o sucesso. Com a E-Solo, você tem acesso a dados precisos, mapas de fertilidade detalhados, informações em tempo real e soluções personalizadas para a realidade da sua propriedade. Transforme sua produção com eficiência e inovação. Na E-Solo, você investe em uma parceria que gera lucros sustentáveis e duradouros para o futuro. São mais de 100 mil hectares transformados pela nossa consultoria especializada em grãos, cana-de-açúcar, citros e outras culturas agrícolas. Além disso, trabalhamos com integração lavoura-pecuária, promovendo práticas sustentáveis na região sudoeste de São Paulo, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, beneficiando produtores e o meio ambiente. Para você de outras regiões, conheça a E-Solo Digital, atendimento 100% online e personalizado, levando nossas soluções diretamente até você. Esteja no controle total da sua produção. Acesse agora mesmo nosso site e faça a escolha certa para a sua fazenda. A Enlida contou com a colaboração de produtores para a construção do projeto. A gente recebeu aqui o Itamar, né, da Fazenda Cachoeira, deu uma aula para nós aqui, né? Ele foi um parceiro de vocês, né? Como é que foi essa experiência? Não, foi muito interessante, porque a gente construiu realmente dentro da fazenda o aplicativo, né? A gente teve o auxílio daquele produtor que eu comentei de fartura, que é um produtor de leite, também do Itamar e também dos usuários que, conforme foram utilizando a plataforma, foram nos dando sugestões de melhorias. Então, a gente foi incluindo novas funcionalidades, gráficos. A gente está até para lançar agora, nos próximos meses, uma nova versão do aplicativo, com outras melhorias. A gente está chamando de Enlida 2.0, né, que é um Enlida mais moderno, com uma cara mais interessante, com mais informação, mais dados, mais gráficos. E ainda fácil de utilizar. E ainda continua sendo fácil de utilizar. Bom, e desses 30 mil usuários, né, que você contou pra gente, tem algum case de sucesso que você gostaria de compartilhar? Acho que o principal case que a gente tem realmente é da Fazenda Cachoeira, que foi a primeira propriedade que utilizou o sistema e utiliza até hoje. É muito interessante que são os próprios vaqueiros que entram com as informações. Então a gente construiu com eles, e é o Douglas, o Gabriel, que entram com as informações lá na fazenda. Então eles até brincam com o Itamar, que eles conseguem consultar mais rápido os dados, até mesmo que Itamar ali no dia a dia da fazenda. E acho que outro case também de sucesso que é interessante são os usuários que não precisaram de auxílio para entrar na plataforma. Então, foi uma forma que a gente notou que o sistema é fácil, porque tiveram vários usuários que entraram no sistema, baixaram e sozinhos conseguiram inserir os dados, e desde que a gente lançou a plataforma eles têm utilizado a ferramenta sem necessidade de auxílio, conversar com a gente, mandar mensagem. Então acho que esses dois são os principais cases de sucesso que a gente tem.
Legal. E tem que enaltecer o pessoal do campo, né? Os vaqueiros, os campeiros que estão ali preenchendo informação, e eles precisam saber o quanto que eles são importantes para o processo. Exatamente, porque eles estão ali na ponta, né? Não adianta vir com uma informação, com um dado errado ou uma informação incompleta para o pessoal do escritório, que não vai resolver. E é eles que estão ali no dia a dia, são eles que sabem o que aconteceu com aquela vaca. Tem um campo interessante do sistema que é uma observação, anotação, que ele pode anotar alguma coisa que aconteceu. Então tem várias anotações assim, aquela vaca teve uma doença X, ou teve um problema, ou caiu, ou aquela vaca teve algum problema com aquele bezerro. Então são várias anotações que ele consegue inserir também na ferramenta, qualitativas, né? Mas que vão servir lá na frente para ele entender o que aconteceu com aquele animal, se ele ficou doente, se ele teve um problema, se ele demorou para desmamar o animal, se ele demorou para emprenhar. Então essas informações também são bem interessantes, e é o vaqueiro que está ali no dia a dia que vai saber o que aconteceu com aquele animal, né? Exatamente. Eu falo muito assim que eu até perguntei, né? Sempre conto essa história, né? O Tatu, que é o Reginaldo, o nosso parceiro, né? Perguntando pra ele qual que é a sua função dentro da fazenda, né? Um dia ele falou, correr cerca, olhar o gado, ajudar o bezerro, fazer o protocolo. E não, né? A gente conversando, eu falei, não. A sua função, de fato, é entregar alguns milhões pro mercado, produzir carne de qualidade, mandar carne pra China. Mas pra isso você precisa correr cerca, precisa ver o bezerro que nasceu, né? Mas o verdadeiro sentido não é bem esse, é você ajudar a alimentar o mundo, né? Exatamente. E esse pessoal tem que saber disso, e a gente precisa enaltecer, né? A importância do trabalho com certeza, porque eles estão ali todo dia, não tem fim de semana, não tem feriado, se tá frio, se tá sol, se tá chovendo, ele vai ter que estar ali todo dia, né? Então, realmente, é um trabalho árduo. É isso aí. Quem tiver um profissional bom, seguro, porque tá acabando, viu? Gabriela, a gente precisa marcar agora de fazer o segundo programa, que é falar de custo de produção, mercado. Mas não vamos esperar a roupa bater R$400, não. Vamos voltar antes. Mas antes da gente encerrar, queria que você deixasse um recado para quem deseja saber mais sobre o Enlida. Para todo mundo que quiser, é super fácil de encontrar. É só entrar nas plataformas da Google Play ou da Apple Store, digitar Enlida. Pode baixar, pode, através do aplicativo, entrar em contato com a gente também. Tem nosso canal de suporte. Ou a gente tem também no YouTube os vídeos explicando como utilizar a plataforma, como entrar com informação. E também tem o nosso Instagram, que a gente atualiza as novidades ali sobre a nova plataforma, sobre os treinamentos. Então, se tiver alguma dificuldade, alguma necessidade, a gente está fazendo alguns treinamentos para inventário, como organizar o inventário do rebanho, como organizar essa informação, principalmente para quem não sabe por onde começar. Eu tenho essas informações, eu preciso começar, eu não sei por onde. Pode entrar em contato com a gente dá esse suporte para quem precisa. E ficamos à disposição também, qualquer dúvida, qualquer necessidade, entre em contato com a gente, que a gente está 24 horas ali para atender. É isso aí. Gabriela, obrigado por ter aceitado participar com a gente aqui. Eu que agradeço. E quero agradecer a Nutri Rações, Irrigação Carriel, E-Solo e E-Solo Digital, Maré Shopping, Oficina Picasso e Rádio Interativa. E quero agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.